Os Primeiros Homens na Lua é um romance de ficção científica escrito por H.G. Wells e publicado em 1901. O livro conta a história de um grupo de 3 homens que viajam à Lua em uma nave espacial construída por um cientista excêntrico. O livro começa com o personagem principal, Bedford, sendo convidado pelo cientista Cavor para ver uma nova invenção, uma nave espacial que usa um novo tipo de propulsão baseado na levitação. Cavor explica que ele está planejando uma viagem à Lua, e Bedford se junta a ele na expedição. A viagem à Lua é perigosa, mas os 3 homens conseguem chegar ao satélite. Lá, eles encontram uma paisagem alienígena e uma civilização de criaturas insetoides. Os homens são capturados pelos insetoides e levados para sua cidade. Eles são forçados a trabalhar como escravos, mas conseguem escapar e retornar à Terra. Os Primeiros Homens na Lua é um romance clássico da ficção científica. O livro é considerado um dos primeiros a explorar a ideia de uma viagem tripulada à Lua, e ele influenciou muitos outros escritores de ficção científica. O livro é também uma obra de crítica social. Wells usa a história da viagem à Lua para explorar temas como o colonialismo, a exploração humana e a natureza da realidade. O livro começa com o personagem principal, Bedford, sendo convidado pelo cientista Cavor para ver uma nova invenção, uma nave espacial que usa um novo tipo de propulsão baseado na levitação. Cavor explica que ele está planejando uma viagem à Lua, e Bedford se junta a ele na expedição. Os 2 homens viajam para uma mina na Cornualha, onde Cavor construiu sua nave espacial. Eles embarcam na nave e decolam para a Lua. A viagem à Lua é perigosa, mas os 2 homens conseguem chegar ao satélite. Lá, eles encontram uma paisagem alienígena e uma civilização de criaturas insetoides. Os homens são capturados pelos insetoides e levados para sua cidade. Eles são forçados a trabalhar como escravos, mas conseguem escapar e retornar à Terra. Os Primeiros Homens na Lua é um romance clássico da ficção científica. O livro é considerado um dos primeiros a explorar a ideia de uma viagem tripulada à Lua, e ele influenciou muitos outros escritores de ficção científica. O livro é também uma obra de crítica social. Wells usa a história da viagem à Lua para explorar temas como o colonialismo, a exploração humana e a natureza da realidade. Pontos fortes. A história é emocionante e envolvente. Wells consegue criar uma atmosfera de suspense e expectativa que mantém o leitor preso à história. O livro é inovador e visionário. Wells foi um dos primeiros escritores de ficção científica a explorar a ideia de uma viagem tripulada à Lua, e ele fez isso com grande imaginação e criatividade. O livro é também uma obra de crítica social. Wells usa a história da viagem à Lua para explorar temas importantes como o colonialismo, a exploração humana e a natureza da realidade. Pontos fracos. O livro é um pouco datado. Alguns dos conceitos científicos apresentados no livro já estão desatualizados. O livro é um pouco lento em alguns momentos. A história de amor entre Bedford e Selene é um pouco maçante. Os Primeiros Homens na Lua é um romance clássico da ficção científica que ainda vale a pena ser lido. O livro é emocionante, inovador e visionário, e ele continua a ser uma obra de referência no gênero.